Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 20 de junho de 2022 e nós tivemos o pregão de segunda-feira. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. Começando pelo mini índice, obviamente, quem acompanha aí todos os dias sabe que o mini índice está em tendência de baixa, Os indicadores que nos permitem essa leitura e que eu utilizo aqui nos estudos são o DMI, onde essa linha vermelha, que é o DI-, ela está acima dessa linha verde, que é o DI+. Quando o DI- está acima, indica tendência de baixa. Quando o DI+ está acima, indica tendência de alta. Essa linha branca chama-se ADX, e essa linha branca ela mede a força da tendência. Para vocês terem uma ideia sobre o mínimo ideal, essa linha branca ela precisa estar a 30, para que nós, quando há o momentum, quando há algum padrão gráfico de setup para a operação, a gente considera o mínimo ideal a partir de 30. E ela está a 49, indicando que a tendência de baixa está muito forte. Aqui embaixo eu tenho um MACD, onde o histograma está baixista. Essas colunas elas estão sendo formadas a partir do eixo 0 para baixo. Então, quando a coluna ela é de cabeça para baixo, ela indica tendência de baixa. Para cima, tendência de alta. E essas duas médias também, quando elas estão viradas para baixo, indicam tendência de baixa. Então, pode ver que os dois indicadores estão alinhados. Somado a isso, os preços estão em queda, onde nós temos candlesticks sendo formados um abaixo do outro no gráfico diário. Esses candles eles estão empurrando essa banda de Bollinger inferior para baixo, e isso aqui é um parâmetro da tendência, quando há tendência de alta e quando nós estamos no período em que se deve operar comprado, no caso da tendência de alta, os preços estão empurrando a banda de Bollinger superior. Vendido, os preços estão empurrando a banda de Bollinger inferior. Enquanto eles estiverem empurrando essa banda de Bollinger, eles mostram momento. As três médias móveis de 3, 8 e 20 períodos estão viradas para baixo de maneira descendente. E aí, o movimento que se espera são três movimentos que a gente tem nesse contexto. Quando as médias estão viradas para baixo, a banda de Bollinger sendo empurrada e os indicadores mostrando tendência de baixa, nenhuma alta que seja formada abaixo dessas médias, até a média de 20 períodos, não se configura como uma reversão. Então eu vou desenhar aqui, vamos supor que a média de 20 ela tem essa queda, e então os preços eles podem subir até ela. Se eles batem nela e voltam a cair, eles fizeram um movimento de correção. Então, enquanto eles estiveram nessa parte inferior da banda de Bollinger, porque a banda de Bollinger, as bandas, essa aqui e esta daqui, elas são formadas a partir da média de 20. E na tendência de baixa, você pode ver que os preços, eles caminham a partir da média de 20 para baixo. Eles caminham dentro dessa parte quando eles estão em tendência de baixa. Então, assim, os preços podem oscilar aqui dentro entre a banda de Bollinger e a média de 20 períodos. Então, os movimentos que a gente espera ou eles andam de lado, e aí eles podem andar de lado até a média de 8, eles andam de lado até a média de 8 e voltam a cair, ou eles andam de lado até a média de 20 e voltam a cair. Se tiver um movimento de compra, eles podem não andar de lado, mas eles podem subir até a média de 8 e voltar a cair, ou subir até a média de 20 e voltar a cair. Sempre o movimento esperado é de queda enquanto as médias estão viradas para baixo e etc. Então essa é a configuração. Em termos de setup, a gente espera sempre uma correção nas médias. Então, há setups, há traders que gostam de operar com
depois que é formada uma correção na média de 8 e volta a cair. E aí esse candle que volta a cair se torna referência. Então vou mostrar aqui, ó, para trás aqui, ó. Né? Aqui mais ou menos, ó, ele estava em queda. Esse aqui se aproximou, caiu, fez um gap de baixa. E aí pode ter sido este candle ou este candle como referência, seja lá o que for, tá? Agora, o clássico é a correção na média móvel de 20 períodos, tá? Então, o clássico é aqui, ó. O clássico, sim, são as correções de tendência, né? Que são quando os preços eles vêm até a média de 20 e depois voltam a cair, tá? Porque quando os preços eles estão fazendo correção na média de 8, igual aqui, ó, essa perna de baixo, na média de 8 e volta a cair, a gente fala que ele está em super tendência de baixa, tá? E quando eles corrigem até a média de 20, eles estão em tendência de baixa. Então, sempre espere uma correção até a média e a retomada da tendência, tá? Mas, ó, as linhas de tendência estão aqui, ó, a linha inferior, LTB inferior e LTB superior, tá? Vamos tirar os estudos aqui, porque eu fiz muito rabisco. Mas é isso aí, não tem muita dúvida, está muito claro, né? O pessoal aí que pregava 150k para a bolsa, não foi. E é isso, né? Vamos olhar o gráfico semanal só para ver aí. Olha só, o gráfico semanal já perdeu a média de 20, a média de 200 também, né? E ele está aqui, ó, em queda. No gráfico semanal nós temos um pivô de baixa. Nós podemos até fazer a projeção desse pivô de baixa. Eu já fiz outro dia, mas vamos refazer aqui hoje, tá? 94.548 pontos. Esse é o primeiro alvo de Fibonacci desse pivô de baixa, tá? Então é isso aí. O dólar. Também a alta do dólar não é surpresa nenhuma, né? Hoje mesmo eu li um site de notícias falando que dólar subiu acima de a maior alta do dólar nos últimos 40 dias, uma coisa assim, né? E só que nós já sabíamos lá no gráfico de 1 hora, desde quando os preços se lateralizaram aqui, a gente pegou, aliás, desde quando os preços se lateralizaram, não, aqui embaixo aqui, ó, nós pegamos esse pivô de alta. Quando os preços romperam aqui, ó, no dia 10 de junho, nós estamos hoje no dia 20, então há 10 dias atrás, quando ele rompeu, ele confirmou esse pivô de alta, eu fiz essa projeção de Fibonacci, tá? Aliás, eu fiz a primeira, aí estabeleceu, aí atingiu a primeira, a segunda, e aí agora ele está no terceiro alvo. E o terceiro alvo é em 5,27, tá? 5,27 exatamente na região de topo, né? Exatamente nessa região aqui, ó, do topo dessa lateralização. Então, assim, quando os astros se alinham, é quando há momentum. Tá? Então, assim, a gente esperou desde o dia 10 de junho. Desde o dia 10 de junho já confirmou lá. Vamos voltar e vamos repetir. 10 de junho confirmou esse pivô de alta, rompendo a média de 200 períodos. Já dava para pegar esse primeiro pivô e fazer projeção de Fibonacci. Se você não faz ideia do que é projeção de Fibonacci, você pode assinar nosso clube de assinatura aqui na grafistas.com.br ou fazer nosso curso Fundamentos de Análise Técnica, onde eu ensino aqui, ó, projeção de Fibonacci, tá? Mas para eu ensinar isso aqui, eu tive que ensinar tudo isso aqui, ó. O que são os gráficos, os tipos de gráficos, tendências, suportes, médias móveis, resistências, volume, stop, para eu chegar na projeção de Fibonacci, tá? Então aqui eu explico e eu ensino como se faz tudo isso, tá? Um dos papéis mais importantes aí, né? Na verdade, o papel mais importante do Ibovespa, né? O índice, esse papel tem o maior peso no índice. Teve movimento de queda no pregão de hoje, né? Seguindo a queda, né? a perna de baixa, já empurrando a banda de Bollinger, com o DI- bem acima do DI+, e o histograma do MACD já baixista. Os preços se seguraram numa região de suporte, né, um suporte fixo, que eu também explico lá no curso Fundamentos de Análise Técnica, né? Então, e o minério, a Vale caiu, né,
seguindo aí a queda do minério de ferro. Hoje caiu mais de 7%, né? Ele vem numa queda consecutiva, abrindo em gaps de baixa, né? Hoje foi um baita gap de baixa, chegou a cair 10%, voltou a subir, fechou em 7%, mas minério já está em queda, prestes a romper a média de 200 períodos. E a média de 200 períodos já está inclinada para baixo. Essa média é a média de longo prazo, então você já imagina. E aí, rompendo nessa região aqui, ó, é uma região de suporte importante, né? Ele já fez suporte aqui, ó, várias vezes nessa região. Então, rompendo, né, ele vai buscar o próximo suporte aqui, ó, em 638, depois ele busca o suporte em 508, tá? O minério de ferro. Porque teve uma publicação aí no mercado, a informação de que a China não vai ter tanta demanda de minério de ferro conforme o mercado esperava. E aí, Vale desaba e desaba mesmo, tá? E como é o principal papel do Ibovespa, ele tende a cair forte. E leva o Ibovespa, né? Leva o Ibovespa. Petrobras é uma ironia esse candle aqui de alta, porque Petrobras tiveram as negociações interrompidas, o papel, 2 vezes pela manhã, teve uma queda muito forte, o presidente da Petrobras teve que renunciar, e aí agora vai ter um outro interino, e esse aí já é, né, o terceiro, quarto, sei lá, acho que é o quarto presidente da Petrobras, em pouco tempo, e aí, né, as confusões aí governamentais que tem provocado isso. Então, assim, fechou em alta, mas eles tiraram, né, impediram a negociação de Petrobras para tentar impedir que o papel caísse muito, tá? Mas ele está em plena tendência de baixa, e aí aqui, ó, quando ele rompeu aqui, a gente já fez essa projeção de Fibonacci já lá em 24,91, exatamente próximo à média de 200 períodos. Então, né, quando confirma o primeiro pivô de baixa, quando vem aqui, ó, e ele começou a empurrar essa banda de Bollinger para baixo, né, e os indicadores já estavam alinhados, aí, né, a gente já podia fazer a projeção e antecipar esse movimento do mercado, tá? Então é isso, né? Vamos ver aqui. Não vou deixar o vídeo muito longo hoje, vou deixar um vídeo mais curto, né? Mercado americano segue também em queda. Hoje teve uma leve correção, na verdade, uma lateralização, né? Quando o ativo está em super tendência de baixa, a força vendedora, a quantidade de vendas são muito maiores do que compras, ele nem consegue subir até as médias, ele fica andando de lado. E é isso que está acontecendo com o S&P 500, tá? O principal índice aí está andando de lado, está em tendência de baixo o mercado americano. E aí, quer ver? Vamos pegar aqui, ó, o Dow Jones, mesma coisa, mas vamos colocar aqui no gráfico semanal, porque o gráfico semanal do S&P 500 é muito importante. Ó, preços já estão muito próximos à média de 200. E a média de 200 períodos, ela é referência, tá? Referência até para fundamentalistas. Os fundamentalistas tacam no gráfico semanal a média de 200 períodos. Se o ativo está acima, eles consideram que ele está em tendência de alta. Se está abaixo, eles consideram a tendência de baixa. Tá? E aí começa a sangria no mercado. Então, ó, média de 200 está em 3.505 pontos do S&P 500. E aí, se cair aqui, o que se esperar, a gente só pode esperar ladeira abaixo, tá? Então é isso, né? Eu fiz esse pequeno overview aí do mercado, olhando o índice, dólar, Vale, Petrobras, tá? Pra gente aquecer na segunda-feira, né? Segunda-feira é o primeiro dia da semana, então, né, a gente tá aquecendo ainda para a semana. Na semana passada o governo americano aumentou os juros, e aí o mercado essa semana ele tá digerindo, tá? E também tem dados aí, vai sair dados também do setor imobiliário. O que se está esperando, e é uma coisa muito nítida, é uma crise financeira muito grande. Tá? Não é simplesmente uma queda muito grande dos ativos. Essa queda dos ativos é um dos sintomas prévios de uma grande crise financeira. Tá? Porque essa alta dos juros americanos vai provocar essa crise financeira. Aliás, é um dos gatilhos que vai provocar essa crise financeira. Então, assim, a expectativa do mercado é crise, né? E aí o pessoal, tem muita gente falando que é hora de comprar, mas os papéis, né, não param de cair.
Então assim, você compra a R$2 o papel. Tá, se ele caiu para R$1, o que não é uma coisa muito difícil, quando ele já está a R$2, você perdeu 50% do seu investimento. Tá, então tem que tomar muito cuidado. O pessoal vai, esse negócio de definir o timing, tal, você não precisa acertar, né, o fundo, mas comprar, né, com a faca caindo, você pode se cortar, tá? Então é isso, nosso site está aqui com todos os nossos conteúdos, tá? E os nossos planos de assinatura. Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.